Pode sentar, irmãos. Amados, abramos novamente a palavra do Senhor no Salmo 15. Hoje pela manhã, sendo o segundo domingo do mês, é o domingo da exposição do livro de Salmos. E nós expusemos no culto público matutino, na verdade, o Salmo 15, irmãos. E nós nos maravilhamos com ele, com a verdade que tem acerca do nosso Cristo aqui, a glória do nosso mediador e do nosso suficiente Salvador. Nós vamos retomá-lo brevemente para aprofundarmos então em um ponto doutrinário que foi tratado pela manhã. Então focaremos nesse ponto doutrinário a partir desse salmo e de outro texto. Então, leamos novamente o salmo e então nós iremos para uma outra pergunta, um outro texto que foi aberto pela manhã também. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com um dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Agora abra João, capítulo 3. Na exposição desse texto, irmãos, nós mostramos como que em outras partes da Escritura Sagrada, a pergunta introdutória desse salmo, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, ela é feita de outras formas. E aqui está uma das formas implícitas na resposta do nosso Senhor. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, todos nós, Senhor, crentes de que o Senhor fala através da Tua palavra, pelo Teu Espírito. Crentes, Senhor, de que nós não estamos num mero exercício intelectual, num mero discurso religioso, proferido por um mero líder religioso, Senhor. Queremos que o Senhor nos ensina pela Tua palavra. E é por isso que nós clamamos, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que os nossos olhos possam ver a glória do Teu Filho. Que nós possamos, Senhor, saber qual é a Tua vontade para nós e crer na Tua vontade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei no início, hoje pela manhã nós nos debruçamos sobre esse salmo e, sem dúvida, nós nos maravilhamos com a verdade que é dita acerca de Cristo aqui para nós. E aqui, irmãos, já vem um encorajamento. Se porventura você tem com costume se ausentado dos cultos públicos pela manhã, há grande prejuízo ao fazer isso, porque muitas das exposições que a gente continua à noite, elas foram iniciadas pela manhã. Então fica um encorajamento para que você se faça presente nos cultos públicos pela manhã. Porque hoje pela manhã nós vimos a glória de Cristo nesse salmo. Em que sentido foi visto? Nós vimos pela manhã, irmãos, que só subirá no monte do Senhor, isto é, só será salvo aquele que for, em uma palavra, perfeito. E nada menos do que perfeito. O texto é muito claro. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa pergunta, como nós vimos pela manhã, ela foi feita após o Salmo 14, que foi muito enfático também quando disse que todos os homens se extraviaram, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A resposta para essa pergunta já foi respondida no Salmo 14. E por que ela é feita aqui? Ela é reiterada e ela é reafirmada para que fique claro que não há nenhuma possibilidade de nós mesmos subirmos ao monte do Senhor. Não há.
Porque só pode subir lá, só pode habitar na presença do Senhor, só pode ser salvo, só pode herdar os novos céus e nova terra. Aquele que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que não lança injúrias. E assim o texto continua descrevendo. E se você for minimamente honesto com você mesmo, nós vamos chegar a uma conclusão. Não há ninguém que possa subir esse monte e bater no peito e dizer: eu, Senhor, eu vou habitar e eu cheguei aqui pelo meu braço forte. Não há, irmãos. Até que então nós nos deparamos, olhando o contexto dos Salmos, do Salmo 15 até o Salmo 24. Quem é aquele único? Porque o texto está falando na terceira pessoa de um justo, alguém que vai habitar lá. Quem é esse único? E é Cristo. Tudo que a Escritura fala acerca de Cristo nos mostra exatamente isso. Ele viveu com integridade, ele falou sempre a verdade, ele não difamou, ele fez o bem, ele cumpriu perfeitamente as duas tábuas da lei do Senhor. Amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ninguém tem maior amor do que Cristo. Ele pode subir. E como é que nós chegamos então lá? Nós vimos pela manhã que só podemos estar lá se nós formos unidos a Cristo pela fé. Para então nós estarmos lá, nós precisamos crer nele e tê-lo como nosso, e nós sermos dele. Primeiro pela justificação, pela fé, a sua justiça é imputada sobre nós e nós somos tratados judicialmente como se fôssemos o próprio Cristo por Deus. Depois pela santificação, em que ele vai nos transformando e moldando a nossa natureza, nos fazendo a imagem e semelhança dele. E depois pela glorificação, quando nós seremos transformados, e João fala, e nós seremos como ele é. Então sim, nós poderemos subir ao monte do Senhor. Na verdade, nesse dia, como nós vimos em Apocalipse 21 pela manhã, o monte do Senhor vai chegar até nós. A nova Jerusalém vai descer e vai estar conosco, Deus entre os homens. Então, irmãos, nós vimos sim essa mensagem central e vimos que o que é descrito aqui são as características imperfeitas, vão ser encontradas de forma imperfeitas nos crentes. Nós devemos buscar isso aqui. Agora, irmãos, visto que o Salmo trata desse único habitante que vai habitar a Nova Jerusalém e que ninguém mais vai habitar se nós não nos refugiarmos nele, se nós não estivermos nele. Então, aqueles que estiverem nele, que crerem nele e passarem pela conversão, vão habitar com ele. É porque esse foi um ponto, irmãos, importante nesse Salmo, que agora à noite nós vamos expor, irmãos, essa doutrina. João, irmãos, volta comigo para João capítulo 3. O Senhor responder Nicodemos, irmãos. O Senhor responder Nicodemos, ele responde quando não houve uma pergunta, se você perceber bem. Não houve uma pergunta explícita. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Veja a resposta de Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante porque Cristo, ele fala algo que parece que não teve nenhuma pergunta para ser respondida. Mas, irmãos, essa não é a primeira vez em que a Escritura nos mostra o Senhor respondendo perguntas que não são feitas pela boca, mas estão sendo feitas pelo coração. Nicodemos estava assim com essa pergunta no coração, como estava o doutor da lei em Lucas 10, como nós vimos pela manhã, como estava o jovem rico em Lucas 18. Como eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso entrar no reino dos céus? É a mesma pergunta do Salmo 15. E a resposta, então, como uma solução, uma chave que abre a porta, é a perfeição.
Mas já que você não vai alcançar a perfeição, eu te dou o vivo e o novo caminho da graça. E como é que isso se expressa em minha vida? Nascer de novo. Você só pode subir ao monte do Senhor se você nascer de novo da água e do Espírito. Se você, tendo Cristo, nascer de novo como uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós vamos exatamente expor aqui essa doutrina sobre o nascer de novo ou a conversão. E eu vou usar, irmãos, o texto, a base de um texto de um puritano chamado Joseph Alleine. É um clássico na história da igreja sobre conversão. Isso vai nos auxiliar muito. Ele colige bem, ele resume bem alguns textos bíblicos sobre a conversão. E assim nós vamos caminhar agora à noite. Para nós entendermos o que é conversão, irmãos, é útil nós vermos o que não é conversão, primeiramente. E por que isso é importante? Porque se esse é o caminho que o Senhor estabeleceu para subirmos ao monte do Senhor, é a fé em Cristo, é o novo nascimento e ser nova criatura em Cristo, Satanás, ele vai atacar esse caminho. E ele vai atacar esse caminho não só atacando a mensagem do Evangelho, mas ele vai falsificar aquilo que seria um produto da pregação do Evangelho. Isso não é novidade para nós, irmãos. Satanás é o pai da mentira. Ele mente e vive a mentir desde o princípio, sempre contrapondo o padrão do Senhor e colocando novos padrões que ele coloca, que ele estabelece para falsificar o caminho que o Evangelho apresenta. E não à toa, irmãos, ele também falsifica conversões. Ele também falsifica conceitos e concepções do que é ser nascido de novo, irmãos. Então, a primeira coisa, queridos, nós podemos considerar na palavra do Senhor sobre o que não é ser convertido ou o que não é nascer de novo, é isto. Não é assumir meramente uma profissão de cristão. Ora, irmãos, o que mais se encontra hoje em nossos dias são pessoas que abrem a boca para dizer: eu sou cristão. O Brasil é um dos países no mundo com a maior quantidade de cristãos. Logo, é o maior país com a maior quantidade de salvos? Não. Porque, irmãos, a Escritura Sagrada deixa clara: mera profissão de uma religião não é conversão. A profissão de fé, irmãos, faz parte da conversão. Não tem como eu me dizer que sou convertido e não professar a minha fé e declarar: eu creio no Cristo que é anunciado pela verdadeira religião. Porém, isso não é suficiente, irmãos. Paulo é claro em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que o evangelho não consiste de palavras, mas de poder. E se deixar, irmãos, de ser judeu ou de ser pagão e assumir uma profissão de cristão fosse suficiente como uma conversão, então, irmãos, as igrejas de Sardes e Laodiceia, lá nas cartas de Apocalipse, que levavam um nome de cristão sobre si, eram pagãos que se converteram ao cristianismo, mas eles são ameaçados pelo Senhor, porque eles simplesmente tinham o nome, mas não tinham a verdadeira conversão, irmãos. Eles tinham apenas o nome, mas eles são condenados por Cristo em Apocalipse 3. Muitos irmãos, conforme diz Paulo em 2 Timóteo 2,19, muitos invocam o nome do Senhor, mas não se desviam da iniquidade. Muitos levantam a mão e dizem: eu sou cristão, mas sua vida é como a de um pagão. E isso mostra que meramente professar-se cristão não é conversão, irmãos. As parábolas da Virgem Tola estão aí. Aquela narração que o Senhor faz no Sermão da Montanha em Mateus 7, quando ele coloca diante de nós o último dia do juízo, em que muitos se chegam diante dele e falam assim: Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós executamos milagres. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Isso é um alerta, irmãos, para nós fugirmos do auto-engano, de achar que nós vamos subir ao santo monte do Senhor só porque eu professo
a fé cristã. Só porque, crianças, meus pais professaram a fé cristã, isso não é conversão. Isso não é verdadeiramente igual a uma conversão. Mas não apenas isso, irmãos. Um outro engano também é feito. Até a partir desse texto, muitos fazem uma má interpretação dele, e então chegam à seguinte conclusão: ser convertido é ser batizado. Se eu tenho um batismo de Cristo, então, sobre mim, isso é uma marca inequívoca de que eu vou subir o santo monte do Senhor, de que eu nasci de novo e vou poder estar lá. Não. Não, irmãos. Esse é um erro comum no romanismo, que iguala batismo à regeneração. E, pasmem, isso está se tornando comum até no meio de alguns reformados, defendendo o batismo, uma regeneração batismal. Mas em canto algum, irmão, da Escritura, fala-se que o batismo pode converter, ou é igual à conversão. Irmãos, o povo que saiu do Egito, depois todos foram circuncidados, mas todos pereceram. Todos foram batizados na água do Mar Vermelho, disse Pedro. Mas não foi encontrado quase nenhum crente ali. Quantas não foram as vezes que o Senhor falou por meio dos profetas: não é circuncisão da carne, é circuncisão do coração. Do que adianta ser circunciso na carne e ser incircunciso no coração? Ele não nos entregou o sacramento do batismo para nós confiarmos no batismo como sendo a conversão. Se nós achamos que nós vamos habitar no tabernáculo do Senhor, porque recebemos o batismo, nós estamos nos auto-enganando terrivelmente, irmãos. Ananias, Safira, lembra deles? Atos 5. Eram batizados. Lembra de Simão, o mago? Foi batizado. Mas nenhum deles experimentou a verdadeira conversão, irmãos. Muitos têm sido enganados e se enganam achando que a graça eficaz é necessariamente ligada à administração externa do batismo, em que todo batizado é um regenerado. Não. O batismo, como sacramento, pacto da graça, é indispensável e nos foi dado e devemos ser zelosos por ele, mas ele não é Cristo. Ele não é conversão. Se assim fosse, é bom você deixar bem guardadinho o seu certificado de batismo e pedir para enterrarem com ele. Aí você apresenta ele quando você chegar lá. Não é. Terceiro, irmãos, a conversão não é, o novo nascimento não é em mera retidão moral. Veja, irmãos, não é que não haja conversão moral, tem de haver. Se não houver, não houve conversão, não houve novo nascimento. A questão não é essa. A questão é que não é retidão moral igual à conversão. O Senhor foi muito claro em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não podemos entrar no reino dos céus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Os escribas e os fariseus têm retidão moral. Eles têm retidão moral. Moralmente falando, alguns das falsas religiões são motivo de condenação para muitos crentes, inclusive. Mas retidão moral não é conversão, irmãos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele é muito claro quando ele diz: eu, enquanto não convertido, eu era irrepreensível na lei. Eu era irrepreensível. Eu não ficava abaixo e aquém de nenhum dos meus compatriotas. Eu estava aqui, em retidão moral. Mas eu considerei isso como perda.
como refúgio, como esterco para poder ganhar a Cristo, porque se fosse moralidade, Paulo estava convertido, mas não é, irmãos. O fariseu, queridos, da parábola de Lucas 18, ele poderia bater no peito e dizer assim, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou injusto, etc, etc, etc. Mas ele não poderia sair dali justificado pela fé. Moralmente íntegro. Mas não é igual à conversão. É óbvio, irmãos, novamente, que não se condena a moralidade. O que se adverte é, não descanse na moralidade. Porque descansar nisso é descansar nas suas obras. E nós já falamos outras vezes, defendendo a lei do Senhor, defendendo a retidão moral, mas isso deve ser feito em Cristo. Porque Satanás, irmãos, ele não é avesso à moralidade, ele é avesso a Cristo. De forma que, se necessário, ele vai usar até a moralidade para afastar os homens de Cristo. Não é? Quantos você chega e apresenta a Cristo e a pessoa, por um alto engano de que é moral, ela diz, mas eu não mato, eu não roubo, eu não sou como esses políticos que estão aí, eu sou um trabalhador honesto, eu procuro ser zeloso nas coisas, eu chego na hora nos cantos, eu não preciso disso, eu estou bem. Mentira. Você igualou conversão, você igualou novo nascimento à moralidade. E ninguém vai subir ao monte do Senhor pela moralidade. Em Jambânia, o peregrino, há uma cena fantástica em que Bânia, ou na verdade Cristão, o personagem principal, Monte Sião. Peregrino, cristão, ele está peregrinando para o Monte Sião, a Nova Jerusalém. Ele quer subir lá. E a evangelista diz, você vai por aqui. Mas aí, cristão andando um pouco mais na estrada, ele se encontra com um sábio segundo mundo. Ele vai e fala assim, não. Aqui é muito difícil, aqui é muito estreito, aqui vai muito longe. Pega esse outro caminho aqui e você vai subir num outro monte e lá você vai encontrar alívio para o seu fardo. Que monte era esse? Era o Monte Sinai. E cristão tentou subir o Monte Sinai. E no início parecia fácil, parecia tranquilo. Ele ia subindo ali o monte. De boa, eu vou me livrar do meu fardo. Subindo o Monte Sinai. A moralidade. Até que começa a ficar cada vez mais íngreme. Mais íngreme. Mais íngreme. Raios e trovões e terror atormentando a sua consciência. Até que ele percebe. Eu não vou chegar lá. Até que aparece um homem com um porrete na mão e o espanca e o pisa e bate até ele ficar quase como um morto no chão. Quem era esse? Moisés, dizendo, se você não for perfeito, você não sobe aqui. Moralidade não é conversão. Não é conversão, irmãos. Quarto, queridos, a conversão não consiste em uma conformidade externa com regras da piedade. Quanto engano há nisso aqui, irmãos. Muitos acham que são candidatos promissores a habitar o tabernáculo do Senhor simplesmente porque seguem algumas regras da piedade. E não há nenhuma crítica à piedade. Os irmãos sabem disso. Mas, novamente, o problema está em se tomar a piedade e igualar a conversão, irmãos. Paulo alerta exatamente contra esses em 2 Timóteo 3:5. Aqueles homens que têm aparência de piedade, mas sem poder. Quantos são exímios seguidores da piedade, mas sem poder? Isso é uma reprovação à piedade? Jamais. Isso é uma reprovação a lidar com ela de uma forma errada, igualando-a à conversão, irmãos. Os homens queridos podem orar longamente. Lembra do Senhor em Mateus 23:14? Ai de vós, fariseus,
Porque vocês vão às casas das viúvas e fazem longas orações. Os fariseus faziam longas orações. O Senhor ordena-nos orar. O Senhor nos reprova um pouco orar. Então o problema não está em longas orações. Está em nós acharmos que fazer isto é igual a ser salvo. Ou quantos não são ditos, irmãos, nos evangelhos dos fariseus que faziam jejuns com frequência. Ou até mesmo, lembra de Herodes, que mandou matar João Batista? Se você for muito atento, o texto anteriormente diz que ele se alegrava em ouvir João Batista. Ele gostava de ouvir João Batista. Ou seja, é possível você gostar de uma boa pregação e não ser convertido. Porque vai alimentar o seu intelecto. A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. Ela encanta de fato o coração. Ela encanta o intelecto. Mas se parar aqui, não é e não há conversão. Muitos seguem as regras da piedade, mas são alheios à transgressão. É por isso, irmãos, que pode ser dito o seguinte: não há nenhum serviço externo, nenhuma obra de piedade que um hipócrita não possa fazer. E você vai confiar nas suas obras? Você vai achar que há perfeição em você por elas, para você habitar o monte do Senhor? Quinto, a conversão não é mera, irmãos, repreensão da corrupção, isto é, não é simplesmente parar alguns pecados por causa da educação, da civilidade. Muitos confundem, irmãos, educação com graça. Veja como fulano é educado. É quase como falar para alguns, veja como fulano é um crente salvo e promissor. Mas educação não é graça, irmãos. Ser polido, ser recatado, não é igual a conversão. Tome, por exemplo, Jeoás. Se você lembra dele, o rei que foi criança em Israel, na tribo de Judá, no reino do sul. Enquanto criança, o sacerdote Joiada, o seu tio, o auxiliou no governo. O seu tio era piedoso. O seu tio amava ao Senhor. E o texto diz que Joás foi educado pelo seu tio nos caminhos do Senhor. E o texto faz questão de deixar claro lá em 2 Reis 12. E enquanto Joiada estava vivo, Joás apartou-se da idolatria. Mas quando Joiada morreu, Joás se entregou à idolatria. O que havia até então? Uma boa educação, um bom tutor, um bom professor, mas não uma boa conversão. Filhos, prestem bem atenção. Vocês podem caminhar passos na piedade enquanto seus pais estão com vocês e vocês estão vivos. Mas não é suficiente o professor de vocês. Não é suficiente os pais de vocês. É necessário conversão. Porque conversão não é boa educação. Embora Deus use uma boa educação na palavra para a conversão. Sexto, irmãos, e último. Conversão não é e não consiste em iluminação, em convicção de pecado, em mudança superficial e em reforma parcial. Não é. As pessoas que se agarram a essas coisas achando que vão habitar no monte do Senhor estão enganadas. Hebreus 6:4, irmãos, nos lembra que os falsos crentes, os apóstatas, eles podem ter uma iluminação da palavra. Eles podem ter um entendimento da sã doutrina. Mas ainda assim, não ser convertido. Félix, quando ouviu o apóstolo Paulo pregando o evangelho para ele tremeu de convicção daquilo.
até houve uma brincadeira, uma tiração de onda. Ah, Paulo, quase que você me fazia ser um cristão. Porque ele ficou convencido daquilo. Mas aquilo não foi conversão. E tantos outros exemplos, irmãos. Uma coisa, queridos, é ter o pecado alarmado por algumas convicções. Outra é tê-lo crucificado quando se converte. Muitos têm sim uma convicção de pecado. Muitos, se falassem, você é um pecador, eu sou. Mas talvez não apenas aprendeu a admitir que é pecador, não experimentou a graça que salva pecadores. Quer ver um exemplo? Caim. Caim, ele tinha uma profunda convicção de pecado. Quer uma convicção maior do que a marca que Deus colocou sobre ele? Ele até falou, eu vou peregrinar, Senhor, e todo mundo vai querer me matar por causa desse pecado que está sobre mim. Ele tinha uma convicção de pecado. E ele andou errante, com a consciência culpada, até que ele sufocou ela, se dedicando às suas construções, às suas cidades, colocando nela o seu nome e o nome dos seus filhos. Convicção de pecado, irmãos, não é conversão. Para a conversão é necessário convicção dos pecados. Para a conversão é necessário você ter entendido, como nós vimos hoje pela manhã, que eu e você não somos perfeitos para subir ao monte do Senhor, mas não para aí. Como também se apartar de mais companhias, ser um pouco mais sóbrio, mais civilizado, mais ordeiro, mais conservador, não é conversão. Há uma grande diferença, irmãos, entre ser santificado e ser civilizado. Enquanto a consciência é mantida sobre o chicote do pecado, da culpa do pecado, muitos vão bem, sem nunca experimentar a graça. Quer ver pessoas mais religiosas e mais educadas, mais civilizadas do que os judeus, quando estavam em apuros, em juízes, quando estavam no exílio? Mas tão logo essas coisas passavam, irmãos, essa convicção de pecado passava, eles se afastavam do Senhor. Eles não tiveram a sua natureza transformada. Porque é simples, irmãos. Pegue um pouco de chumbo, ou talvez uma argila mais fácil para nós moldarmos. Pegue a argila e faça com essa argila uma planta, uma flor. Depois pegue essa mesma argila e faça ela no formato de um animal. Depois pegue essa mesma argila e faça ela no formato de um ser humano. A forma mudou, mas a natureza continua a mesma. Muitos, por sua civilidade e educação, por se agarrar à moralidade, mudou a forma, mas a natureza é a mesma. Seguem regras e batem no peito com glória de que é segue, mas não teve novo nascimento. Esse não sobe no monte do Senhor. É barro. É barro. O homem pode passar por várias transmutações. Ele pode ir da ignorância ao conhecimento, da profanação à civilidade, do desprezo da religião até algum tipo de religiosidade. E em todo o tempo ele continuar sendo a mesma coisa, como esse barro que foi moldado em planta, em animal e em homem. Barro. Barro. Esse tipo de exposição, irmãos, em que nós nos deparamos com uma coisa tão simples e para muitos pode parecer esquisito. Por que tratar de conversão numa igreja que já se presume-se a conversão? É porque, irmãos, muitos no último dia vão estar no inferno porque presumiram a conversão. Nós meditarmos sobre o que é a verdadeira conversão em Cristo. É uma bênção do Senhor, para que no último dia nós não sejamos enganados de que subimos ao Senhor. Lei. Você é um doutor e não vai herdar o reino do céu se não nascer de novo. Um doutor da lei.
Não importa se é um ministro do evangelho. Não importa se é um presbítero, um diácono, um crente de décadas. Se não teve novo nascimento, não habitará no monte do Senhor. E por que nós nos ofenderíamos com isso, irmãos? Em considerarmos isso. Ora, o que é a mesa do Senhor, senão a cada ocasião da mesa do Senhor, nós fazermos o autoexame sobre o estado da nossa fé e da nossa conversão. Portanto, irmãos, consideremos, para que nós larguemos de mão qualquer esperança ilusória. Você pode ter o batismo de Cristo sobre você. Isso é bom, que isso deve ser feito. Você pode ser membro de uma igreja visível, e isso é bom, isso deve ser feito. Você pode conhecer todos os pontos da sã doutrina, e isso é bom, isso deve ser feito. Você pode ser educado e ser dedicado nos serviços religiosos, na piedade. Continue, isso é bom, isso deve ser feito. Mas se eu e você confiarmos nestas coisas, essa vai ser a nossa ruína. Nós vamos pensar que estamos indo para o monte do Senhor, quando nós estamos indo no sentido contrário. E pensando que nós somos candidatos promissores, nós nos mostraremos exatamente o que nós não gostaríamos de ser, em perdição. Ora, irmãos, se tudo isso não é nascer de novo, se tudo isso não é conversão, não é meramente ter o batismo sobre si, não é meramente a moralidade, não é meramente a concordância com aquilo que é correto, não é meramente tantas essas coisas que foram faladas aqui, irmãos, o que é então a marca essencial de um convertido? Antes da conversão, um homem procura cobrir-se com suas próprias folhas de figueira. Como alguém, você lembra dele? Lá no Éden, se depara com o seu pecado, percebe que tem alguma coisa errada e pega a folha de figueiras para cobrir-se, como Adão. Mas, irmãos, depois da conversão, ele percebe que essas folhas não são suficientes. Antes da conversão, ele está disposto a confiar em si mesmo. Antes da conversão, um homem e uma mulher estão dispostos a estabelecer a sua própria justiça e calcular centavo por centavo das suas boas obras para chegar diante de Deus e falar: eu posso subir no teu monte, Senhor. Antes da conversão é assim. Mas pela conversão, tudo isso muda. Por uma verdadeira conversão, o homem, ele considera as suas próprias obras de justiça as mais bem feitas. Aquelas que você fala assim, essa sim Deus vai aceitar. Porque foi do jeito que ele queria. Eu fiz com a motivação, na minha cabeça, correta. As melhores obras de justiça. Um convertido, ele age igual que é dito lá em Isaías 64:6. São trapos imundos. Trapos imundos. Ele é levado, um convertido, à pobreza de espírito. Ele queixa de si mesmo, ele se condena. Ele tem só uma conclusão, a mesma que o Senhor orientou que a igreja de Laodiceia deveria ter. Eu sou pobre, cego e nu. E por que isso é tão forte, irmãos? Por que essa é uma marca essencial do convertido? Porque tem que seguir para o que vem em seguida. Eu sou pobre, cego, miserável e nu. As minhas obras são trapos imundos. Eu não posso subir no santo monte do Senhor, mas Cristo pode. As obras dele são justas. Se eu sou pobre, ele é rico para me dar a sua riqueza. Se eu sou cego, ele pode abrir os meus olhos para que eu possa ver. Se eu estou nu, ele pode me vestir com a sua justiça. A principal marca de um convertido, irmãos, é o seu apego a Cristo. E disso vem tudo mais.
E disso vem um zelo com o batismo. Ele não confia no batismo, ele confia em Cristo. E é por isso que ele se lança para o batismo. Disso vem a retidão moral. Porque ele foi alcançado por Cristo, ele entende: eu não vivo mais para mim, eu sou escravo de Cristo para fazer a vontade dele. Mas ele não confia nas suas obras. Ele não confia nas suas obras. Antes da conversão, ou melhor, quando um homem se apega a Cristo, ele tem deleite em tudo aquilo que é bom. Mas ele não faz daquilo que é bom um Cristo. Nós estamos, irmãos, o tempo todo com a igreja. Irmãos, não desprezem a santificação do dia do Senhor. Irmãos, não desprezem ouvir a pregação da palavra. Não desprezemos a oração. Não desprezemos fazer aquilo que o Senhor nos ordena que deve ser feito para nos incendiar na devoção ao Senhor. Sim, 1000 vezes sim. Mas confie na sua oração. Confie na sua diligência em ouvir a pregação. E nós estamos fazendo dos meios de graça um Cristo. E não vai subir no monte do Senhor quem estabeleceu um outro Cristo, mas aquele que confiou no Cristo que o Senhor providenciou. Com a conversão verdadeira, o homem começa a ter um alto apreço pela justiça de Cristo. Antes, ele desprezava esse Cristo. Antes, mas agora não. Cristo é a coisa mais linda para ele. É o desejado da sua alma. Ele não consegue mais viver sem Cristo. Ele não consegue mais levantar a cabeça para o céu sem ser por meio de Cristo. Ele se apoia em Cristo. Ele faz como um puritano escocês o fez nos seus últimos dias no leito. As suas últimas palavras foram: eu coloco as minhas boas obras diante de mim e as minhas más obras também diante de mim, e eu corro das duas para Cristo. Porque se eu me apegar às minhas más obras, eu não tenho esperança de salvação. Se eu me apegar às minhas boas obras, eu me engano e também não tenho esperança de salvação. Mas se eu me apegar a Cristo, eu tenho esperança de salvação. Nos apeguemos a Cristo, irmãos. Não em nossa justiça própria. Não em nosso batismo. Apenas aqueles que se apegam a Cristo é que vai subir o monte do Senhor. Se nós pudéssemos colocar em uma só frase: o convertido é aquele que creu, que entendeu e creu na mensagem do Salmo 15. Eu não sou perfeito, eu não sou bom, eu não sou digno. Não há nada que eu faça que assim me faça ser. Nada. Mas há um que é, há um que foi, e nele eu me apego. Você que ainda não creu em Cristo, quanto mais você vai demorar para se entregar a Ele? O Senhor tem lhe dado a ocasião pela pregação do Evangelho para conversão e se entregar a Ele. Você não está subindo para o monte do Senhor. Você está na estrada que desce para o abismo, para o inferno. E aqui o Senhor lhe apresenta o Cristo que é a estrada para o monte do Senhor. O Cristo que é a roupa para você se vestir. O Cristo que chegou lá. E se você estiver unido a Ele pela fé, lá você vai chegar também. Quanto tempo mais vai demorar para isso? Mas também você e eu, irmão em Cristo, que já professamos a fé no Senhor, que já fomos batizados, que zelamos pela piedade, que zelamos pela doutrina, pelo culto, não passemos despercebido sem considerar o estado da nossa alma diante do Senhor.
É melhor uma inquietação momentânea de autoexame, para saber se de fato nós confiamos em Cristo ou confiamos nas nossas obras, do que uma inquietação eterna, porque nós nos enganamos acerca disso, irmãos. Essa consideração não é para o desespero, é para aumentar a sua convicção de que você se agarra a Cristo. Nele, irmãos, nós temos esperança. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por nos ensinar essas verdades maravilhosas no Salmo 15, Senhor, por nos lembrar da nossa impossibilidade de subirmos lá, por nossa imperfeição, quando só é possível chegar lá pela perfeição, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ter enviado Cristo, o perfeito cumpridor dos requisitos para estar na tua presença. O Deus que encarnou e se fez homem, e na condição de homem cumpriu tudo para estar na tua presença, para que a nossa carne e a nossa natureza estivesse aí. Para que então, Senhor, todo aquele que nele cresce, pudesse então ter o mesmo destino, a mesma habitação, Senhor. Obrigado por nos ensinar isso. E também nos fazer considerar pela tua palavra a necessidade, Senhor, daquilo que realmente nos une a Cristo, que é a verdadeira conversão, fruto de uma verdadeira fé, Senhor. Livra-nos do auto-engano. Livra-nos, Senhor, de achar que somos candidatos promissores a habitarmos na Nova Jerusalém, quando na verdade nós não estamos confiando em Cristo apenas, mas em nossas obras, Senhor. Naquilo que nós podemos fazer ou executar, na nossa performance. E nos dá, Senhor, nos dá estarmos unidos a Cristo e a certeza na alma de que Cristo é nosso e de que nós somos dele. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.